capítulo 12, provando pelas Escrituras. Daniel capítulo 12, verso 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda nesta hora, Senhor, porque nós não podemos fazer nada sem a tua presença. Deus, tu disseste, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, nada, absolutamente nada. Então, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, faz alguma coisa por nós nesta noite, porque se o Senhor não fizer, nada acontecerá. Mas eu tenho certeza que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar por estar. Eu estive lá na casa da irmã Lucila essa tarde. Ela, há uns 15 dias atrás, eu fui lá, ela estava dentro de uma rede com muita febre, muito doente. Ela está passando por problemas sérios, diabetes alta, essas coisas. Eu orei por ela e nunca mais tive notícia dela. E hoje eu fui lá e fiquei tão feliz. Ela disse, daquele dia que eu orei por ela, ela ficou boa. A gente fica feliz de ver Deus ainda curando, né? Nós não curamos ninguém, nós apenas oramos. Mas Ele prometeu que se orássemos pelos enfermos, Ele os curaria. E eu tinha pregado muito tempo porque o ministro tem essa autoridade dada por Deus. O Brana também diz isso. Mas a Bíblia diz que em meu nome impor as mãos sobre os enfermos. Diz assim, esses sinais seguirão os que creem. Não diz assim, esses sinais seguirão os ministros. Mas os que creem, não é só os ministros que creem. Amém? Então qualquer pessoa, qualquer membro do corpo de Cristo tem autorização de impor as mãos e orar. As mulheres também? Sim. A Bíblia diz, a mulher esteja calada da igreja, que ela não pode ensinar. A Bíblia não diz nada que ela não possa orar. Nós temos que fazer só o que a Bíblia diz. Amém? O que a Bíblia não diz, a gente não diz. O que a Bíblia diz, a gente diz. Então, ore pela sua vizinha, ore pelo seu parente, ore por todos. Não fique só esperando nos outros, né? Então, Daniel capítulo 12, falando mais uma vez de Miguel. E eu quero ir mais fundo um pouco nas Escrituras sobre isso, para que nós possamos entender aqui um pouco. Então, Daniel 12, 1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, observe que está sempre levando para o fim. Naquele tempo, haverá um tempo de angústia, o qual nunca foi visto. Nós vamos embutir nessa noite também as 70 semanas de Daniel, que o Messias foi cortado na metade da 70ª semana. Vamos explicar o que é isso, que é a semana de Deus, para poder compreender isso aqui. Mas naquele tempo, observe que Deus disse a Daniel, a visão não é para o teu tempo, mas é para o fim do tempo. Aquela visão de Daniel capítulo 2, da estátua que Nabucodonosor viu, que eu preguei sobre isso aqui há uns 2 meses atrás, também do fim do tempo, mas começando com Nabucodonosor, mostrava o princípio e o fim dos reinos gentílicos. Nós estamos vivendo agora no tempo do ferro e do barro. Mas observe como é para o fim do tempo, porque no verso 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então está falando da última ressurreição. Amém?
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Eu quero pegar essa frase aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. O grande príncipe Miguel. Apesar da idade de Jesus Cristo, para 44, vamos dizer assim: como alguém que estava falando outro dia, ele disse Deus, o que ele era, quando ele estava no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. E então ele concentrou-se no Logos, e depois veio ao Logos descendo para o interior de Cristo. Está vendo? Deus passando, mudando de fases, de uma fase para outra. O irmão Brana disse que de repente uma luz começou a rodopiar, e ali foi o Logos de Deus. Deus querendo ser visto, pois Deus é invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível. Paulo diz isso, os apóstolos dizem isso, Deus é invisível, que homem nenhum viu a Deus, ainda dizem nem o verá. Então essa história de segunda pessoa da Trindade, ou primeira pessoa da Trindade, é um engano terrível, porque Deus é um espírito que não pode ser visto. Amém? Deus é espírito, não se esqueça disso, São João 4:24. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele tem um corpo onde ele habita. Qual é esse corpo? Hoje é nós, a noiva de Jesus Cristo. Mas quando ele esteve aqui na terra, um grão primeiro amadureceu. E lá no Velho Testamento, que é sombra das coisas futuras, o Velho Testamento tipifica o que vinha depois. Mostra que quando o primeiro grão amadurava na sua lavoura, você colhia o primeiro grão e levava para o sacerdote. E o sacerdote movia o primeiro grão que amadureceu sobre as pessoas, e aquilo era a festa do grão movido, que tipificava Cristo, o primeiro grão que amadureceu. Em São João capítulo 12, quando os gregos vieram ver Jesus, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Está se identificando como o primeiro grão. O primeiro grão que amadureceu foi Cristo, o primeiro verdadeiro crente, o primeiro verdadeiro cristão que Satanás não pôde enganar. Foi Cristo, a semente perfeita, a semente genuína, sem nenhum mal, sem nenhuma doença. Porque eu já trabalhei na lavoura com esse homem aqui, e ele ia para a cidade procurar o melhor grão para plantar. O milho vinha vermelho com o veneno para a gente plantar, para que não tivesse doença no milho. Jesus Cristo, o grão perfeito, a obra-prima de Deus, diz o irmão Brana, teve que morrer para que dele viesse muitos grãos. Então ele foi o que amadureceu primeiro. Amém? Voltando aqui. E Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veio você? Primeiro ele era Deus, invisível. De repente a coluna de fogo se formou, que é o mesmo Deus, apenas manifestando-se no Logos, para que pudesse ser visto pelo olho humano, pelo ser humano. E no deserto, esta coluna de fogo rodopiava no deserto, causando mal para o Egito e bênçãos para Israel. E aquilo era o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Amém? Era Cristo, era. Não pode ser. Até a rocha no deserto era Cristo. Até a rocha que os israelitas murmuraram, querendo água. Vamos voltar para o Egito. E Moisés, Deus disse a Moisés: pega aquela rocha ali. Quem disse a Moisés? Um velhinho de bengala que ele encontrou lá de trás de uma pedra? Não, esse Espírito que enche todo o universo, que fala comigo e com você, que responde suas orações. Toca naquela rocha com o teu cajado. Moisés estava zangado, ele era estressado. Ele foi lá e bateu com a vara 2 vezes.
com a força do braço, com raiva, e não peça nada para Deus com raiva. Amém? E por causa disso ele foi punido, ele não entrou na terra prometida. Mas saiu a água da rocha. Depois lá em Coríntios você vai encontrar Paulo dizendo: a rocha era Cristo, que seguia o povo de Israel. Quando eles caminhavam, dava sede, lá estava a rocha. Eles caminhavam 10 quilômetros, dava sede, lá estava a rocha. Mas aquela mesma rocha, ela está seguindo a gente, era Cristo. Amém? E o que era isso? Era Deus. E através das eras, essa rocha seguiu a noiva de Jesus Cristo, dando água para ela. Você crê nisso? Quando a escrava de Abraão, Agar, foi expulsa de casa, que ela estava no deserto, morrendo de sede junto com Ismael, ela clamou ao Senhor e um anjo apareceu e fez água brotar. Tudo tipificava Cristo. Amém? Ele é água para matar nossa sede. E durante as eras, quem matou a sede da noiva no tempo de Paulo foi Cristo. Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley. A rocha das eras, através dos tempos, dos anos, seguindo a igreja para que ela possa estar sem sede, viva. Amém? Bebendo esta água que é a palavra. Ela não bebe água de cisternas rotas, água de denominação, poço, e água parada, água estagnada muito tempo ali naquela cisterna, cria um lodo por cima e aparece grilo, girilo, sapos, rãs, lagartos. E a igreja fica estagnada bebendo aquela água velha de seminário, de teologia. Não aparece nada novo. Só sabe dizer que Deus é 3 pessoas. Só sabe dizer que Eva comeu uma maçã. Só sabe dizer que profeta acabou. Ele não consegue tomar as escrituras e desafiar o mundo que aí está e dizer: olha, eu sei que vocês tudo creem assim, mas eu vou crer do jeito da Bíblia. A pessoa não consegue desafiar, porque ela estagnou no seminário, no templo, na denominação, e ali ela terá que beber água parada até o resto da sua vida. Mas a noiva de Jesus Cristo, ela bebe das águas que saem do trono, que é corrente, que flui, que não para, que mina a todo instante, da palavra. Nós não fomos ali perguntar o que pregar, nós não fomos ao seminário perguntar o que devo pregar, nós simplesmente subimos no púlpito, lemos a escritura e começamos a pregar. Amém? Glória a Deus. Então, simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem. Olha as fases de Deus: do ser espírito para a coluna de fogo, da coluna de fogo para Cristo, de Cristo para onde? Para você. Amém? Descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Jesus Cristo diz: vim de Deus, entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para Deus. Ele era Deus no passado, o Espírito. Ele tornou-se um Logos. Do Logos ele passou a ser um homem carne como nós, chamado Jesus Cristo. Desse homem chamado Jesus Cristo ele passou a ser nós. De nós, sabe para onde nós vamos? Para Deus novamente. Porque nós viemos, nascemos de Deus e voltamos para Deus. Amém? Isso aqui é profundo. Agora, para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor. Ele tinha que ser nosso parente. Você sabe o que é o parente do homem? Deus não era parente do homem, porque Deus é espírito. O que pecou? A Bíblia diz que o homem pecou, e quando ele pecou, ele ficou separado de Deus. Agora, para resgatar o homem, tinha que outro homem levantar o homem, porque foi um homem que derrubou o homem. Foi Adão que derrubou todos nós. Agora tem que levantar um outro homem para levantar o homem. E aí?
Adão não podia fazer isso, porque ele não conseguia levantar nem ele mesmo. Eu não conseguiria fazer isso, porque eu não consigo levantar nem eu mesmo. O Américo muito pior. Não, muito pior não, desculpa. O Américo também não. Amém? Mas, veja bem, ele faz o quê? Ele cria no ventre da virgem um corpinho igual ao nosso, com dedos igual ao nosso, com cabelos igual ao nosso, um corpo como o nosso, braços como nós, e passa a ser idêntico a nós. Então é isso que é Deus se tornando parente do homem. Às vezes eu olho para mim, a gente vê, Jesus era do mesmo jeito que nós somos, gente. Cada veia que nós temos. Amém? Se olhe no espelho e veja, Jesus era igual a você. Ele tinha olhos como você, nariz, boca. Era idêntico tudo que um ser humano tem. Ele tem. O que é isso? É Deus se tornando parente redentor. Viveu 33 anos nessa terra, sofrendo a tentação que o homem sofre, que a mulher também sofre, para depois dos seus 33 anos subir ao Monte Calvário. Agora eu vou resgatar eles, agora eu vou salvar tudinho. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Satanás podia chegar e não vai deixar nenhum para mim, só os não eleitos, Satanás. Os eleitos de maneira nenhuma deixarei fora. Todos os eleitos virão comigo. Todos aqueles que o Pai me deu, não vou deixar de fora. Você e eu devíamos nos alegrar muito com essas promessas. Uma mensagem de divindade explicada, parágrafo 127. Agora Deus, quando Ele apareceu no princípio para homem, Ele estava numa forma de uma coluna de fogo. Irmãos, eu tenho visto muita gente querendo provar que Jesus estava lá quando Ele fez Adão, quando disse façamos o homem conforme nossa imagem. Eles querem dizer que ali estava Jesus, o Pai e o Espírito Santo, 3 pessoas da divindade, ou da trindade. E eu prego também que Jesus estava lá. Eu prego para vocês que Jesus estava lá no Éden, e que Ele estava lá na fabricação do homem. Mas eu não prego para você que Ele era um daqueles que estava lá. Amém? Porque eles pregam que Jesus era um daqueles que estavam lá. Eu prego para você que Ele era aquele que estava lá. Na verdade, Jesus era aquele que estava lá no Éden. Foi Ele que disse façamos o homem. Ele disse para quem? Amém? Façamos o homem. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando os fariseus disseram, tu não tem 50 anos, e disse que viu Abraão. Abraão tinha quase 2000 anos que tinha morrido. Ele disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Está ali um homem de 33 anos falando isso. Ele disse, tu não tem 50 anos? O que tu pensa que é? Está dizendo que viu Abraão? Está mentindo? Está falando heresia? Não, ele me viu. Não, o corpo, Jesus não viu mesmo não. Mas aquele que estava dentro deste corpo viu. Porque quem estava ali dentro era Elohim, o autossuficiente, o Deus dos fariseus, falando com os fariseus, e os fariseus pensando que era outra pessoa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você vai lá para Êxodo. Moisés perguntou, qual é o teu nome? Se os filhos de Israel perguntar, qual é o teu nome, que direi eu? Diga que o eu sou me enviou a vós. E você vai ver que eles tiraram a palavra correta que estava lá para traduzir a Bíblia. Estudei sobre isso. Não é verdade, não é eu sou, mas Yahweh, o tetragrama Y, HWH, que ninguém podia pronunciar e nem entender o que era. E os judeus não permitiram que viesse para a nossa língua, para a língua nenhuma do mundo. Então foi colocado eu sou, mas a palavra Yahweh significa o autossuficiente, o eu sou. E Deus na verdade disse para Moisés, diga que o Yahweh vos enviou a vós.
Yahweh. E Jesus disse para os fariseus: eu sou Yahweh. Amém? Ele está claramente dizendo: eu sou o pai de Abraão, eu sou o criador dos céus e da terra. E eles disseram: tu faz os sinais que tu faz com o poder do demônio, do príncipe das trevas. Ele disse: olha, alto lá, blasfemar de mim eu perdoo, mas blasfemar de Yahweh não tem perdão nem nessa vida nem no porvir. Por quê? Por que Jesus falou isso para eles? Porque enquanto eles diziam: tu não presta, tá bom, tu não presta mesmo. Enquanto eles diziam: tu é errado, tudo bem. Mas na hora que eles disseram que ele fazia os sinais com o poder do diabo, eles estão blasfemando de quem está dentro de mim. Porque quem está dentro de mim não é o diabo, mas Yahweh, o autossuficiente, o todo-poderoso. Eles estavam dizendo que quem estava dentro de Jesus era o diabo, e na verdade era Deus. E até nós, se disser que nós não prestamos, pode dizer que nós não prestamos mesmo. O outro não vale nada, não vale mesmo. Mas se falar de quem está dentro de nós é que é o problema. Quando as pessoas dizem: o diabo está dentro de vocês, se fosse o diabo, nós não defenderíamos as escrituras como defendemos. O reino de Deus não está dividido. Presta atenção. Agora Deus, quando ele apareceu no princípio para o homem, ele estava numa forma de coluna de fogo. Você crê nisso? Não crê? A Umbra disse: a qualquer leitor da Bíblia que sabe que a coluna de fogo que esteve no deserto era o Logos, porque ele diz, eu creio que está em São João 6 ali, ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu falei há pouco. Deste modo, isso era o Deus Santo. Até mesmo se um homem tocasse a montanha, ele deveria ser morto. Veja, correto? Agora esse mesmo Deus estava tentando mover-se de volta para dentro de sua criatura que ele havia criado. Agora ele não podia se aproximar deles, porque eles eram pecadores, e o sangue de bodes e de ovelhas nunca tirou o pecado. Nós sabemos disso, isso apenas cobriu o pecado. Deus queria vir morar em nós, mas como viria? Se nós somos podres de pecado. Deus é santo, Deus não habita na imundícia. Então o que ele fez primeiro? Primeiro ele entrou em Cristo. Amém? Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Cristo ele pôde dizer: este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Depois que ele estava em Cristo, depois que ele pôde olhar para o ser humano através de um olho humano de Jesus Cristo, ele pôde pegar na mão dos apóstolos, na mão dos fariseus. Deus pôde abraçar a sua criação. Deus pôde sentir o calor do ser humano. Jesus, quando ele abraçava uma pessoa, aquele era o Criador abraçando a criatura. Amém? Aleluia. Veja bem. Agora, porém, então esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne. Não vou encerrar agora. Quando eu digo que vou encerrar, eu encerro rapidinho, mas eu não vou encerrar agora. Ele se tornou carne através de seu Filho e habitou em um corpo chamado Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: nele habita corporalmente a divindade. E Jesus disse, bem, em 1 Timóteo 3,16, Jesus disse: e sem dúvida alguma, não foi Jesus, vamos lembrar de Jesus, mas foi Paulo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E se eles pudessem chamar isso grande, ora, o que nós faríamos, está vendo? Grande é o mistério da piedade. Observe o versículo que diz: pois Deus foi manifestado na carne, visto dos anjos e recebido na glória, assim por diante. Agora ele disse em São João 14 para Tomé: quando me vês a mim, vês o Pai. Mais uma vez, irmão Brando erra, eu corrijo. Se o irmão Brando errar, eu corrijo. Não foi Tomé, foi Filipe. O irmão Brando errava umas 2 ou 3 vezes. É falso porque errava? Não. Errava, eu também erro, todo mundo erra. Mas foi para Filipe, amém? Você já viu a história do pregador que estava pregando? Ele pregava, estava uma boa pregação. E ele disse: então Jesus chegou e disse para Nicodemos: desce dessa árvore, Nicodemos. E Jesus disse: desce, Nicodemos, dessa árvore que hoje me apraz em comer na tua casa. E o pastor puxava no paletó e dizia: bom, não foi Nicodemos que subiu na árvore, foi Zaqueu.
E ele continuou. E então Nicodemos desceu daquela árvore. E quando Nicodemos estava tentando descer da árvore, o pastor disse: irmão, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. E ele disse: então Jesus puxou Nicodemos e disse: desce daí, Nicodemos, porque esse lugar é de Zaqueu. Amém? Então aqui a gente erra. O Obra negou aqui 2 vezes. Mas, porém, preste atenção. Agora, porém, então esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne através de seu Filho e habitou num corpo chamado Jesus Cristo. Grande é o mistério da piedade. Ele se manifestou na carne, visto dos anjos, recebido na glória. Veja bem que ele desce. Primeiro ele torna-se uma coluna de fogo. Depois ele manifesta no seu Filho. Veja bem, uma coluna de fogo. Depois manifesta nos profetas. Depois manifesta na carne humana chamada Jesus Cristo. Manifesta agora no seu povo. E quando ele vai para a glória, ele leva tudo com ele. Todo aquele que ele ganhou, amém? Levando de volta. Eu vou pular isso aqui, que senão não encerro hoje. Juízes capítulo 6, verso 11. Quero mostrar uma coisa para vocês. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo dos carvalhos que estavam em Ofra, que pertencia a Joás, o Absrerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor, observa essa palavra, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o pronome pessoal, eu. Agora o anjo começa a falar como anjo. Depois o anjo começa a falar como sendo o próprio Senhor. Preste atenção nisso. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora preste atenção ao verso 16. E o Senhor lhe disse. O anjo era o Senhor. Amém? O anjo diante de Gideão era o Senhor. O Senhor queria interagir com Gideão, queria falar com Gideão, mas ele não tinha ainda o corpo chamado Cristo Jesus. Então ele entrou no anjo. Aquele anjo ali era só uma teofania. Dentro do anjo estava o Senhor mesmo. Amém. Quando o anjo do Senhor for lá no teu quarto, que tu orar, saiba que o Senhor está lá dentro. O Senhor foi com ele. O Senhor acompanha o seu anjo. Amém? Então, veja bem, voltando para Daniel 9, 25, rapidinho aqui para vocês. Daniel capítulo 9, verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Preste atenção nisso aqui. E 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, 7 semanas. Veja bem. Preste atenção nisso aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá o que? 7 semanas e 62 semanas. Então 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. Então temos 69 semanas. Agora resta você saber o que são essas semanas, porque não são semanas de dias como a nossa semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas eu vou provar para vocês que é semana de ano. Quinto selo, parágrafo 298. O Mourão diz: no tempo de Daniel, agora a segunda metade da 70ª semana. Agora recorde, o Messias seria tirado no meio. Este é o meio. Bem, qual é a metade de 7? Quem sabe matemática? Qual é a metade de 7? É 2, né? Então, um bom de matemática. É 3,5. A congregação diz 3,5 aqui também. Só falei porque vi aqui. 3,5 por quanto tempo Cristo pregou? Qual foi o ministério de Jesus Cristo? Até os 29 anos e meio de idade, Jesus era só um carpinteiro. Fazia mesa, fazia cadeira, fazia guarda-roupa. Amém?
Mas, quando ele completou seus 30 anos, ele desceu as águas, foi batizado por João Batista, e dali já saiu chamando os seus discípulos. Vinde que eu vou fazer vocês pescadores de homens. 3 anos e meio ele pregou. Ao final dos 3 anos e meio, mataram o Messias. Mas ele teria que ter pregado 7 anos. Pois Deus disse a Daniel: o Messias será cortado na metade da 70ª semana. São 70 semanas que estão determinadas para o teu povo, Daniel. E o Messias, agora presta atenção que o Messias era o príncipe que viria. Eu quero que você entenda, em Daniel capítulo 12, diz: e naquele tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe. Vamos chegar lá. Olha, vamos provar que a semana de Deus não é de 7 dias como a nossa, mas de 7 anos. Levíticos 25, verso 8. Se você puder ler aí na Bíblia. Levítico 25, graças a Deus o ventilador funciona de hora em quando. Diz assim: também contará. Olha, Levítico 25, verso 8. Quem está procurando aí, quem não achou, pode anotar com a caneta. Vou provar para vocês que a semana de Deus são 7 anos. 7 anos é uma semana para Deus. Olha, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então 7 vezes 7 anos dá 49 anos, que era a festa do jubileu, quando todo escravo tinha que ser solto. 49 anos, que seriam 7 semanas de 7 anos. Amém? Então, para mostrar para vocês, 7 semanas de 7 anos, que era exatamente o que Deus determinou para Daniel e para o seu povo. 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7 anos. A 70ª semana, ou seja, a de número 70, ficou incompleta. Jesus pregou 3 anos e meio. E ele foi cortado. O Messias será cortado. Ele foi cortado. Falta o Messias pregar 3 anos e meio para completar a 70ª semana. E ele fará isso quando? Deus disse para Daniel: naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, em quê? Em favor de quem? Do teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Naquele dia, que dia? No fim do tempo, quando o tempo dos gentios tivesse terminado, quando nós tivéssemos ouvido uma mensagem, tivéssemos crido, e esses eleitos tivessem sido arrebatados, 3 anos e meio depois da grande tribulação, ele desce do céu. Quem? Cristo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, em favor do teu povo, e o membrar a morte. A Bíblia mostra, em Apocalipse capítulo 19, verso 11, que Jesus já desce ali para socorrer os 144 mil assinalados, que são o povo de Daniel. Quem é Miguel, o grande príncipe? É Cristo. É Cristo. Cristo estava naquele anjo. Mas Miguel estava lá, ele aparecia, era o anjo que lutava, era o anjo da espada. Era mesmo. Mas Miguel é Cristo. E Cristo está onde hoje? Cristo veio de um logos para os anjos, para os profetas, e Cristo veio para Jesus, e Cristo está em sua noiva. Cristo é Miguel, lutando em favor do seu povo. Amém? Glória a Deus. Bom, Atos capítulo 3, verso 13. Vou chegando perto do fim aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fossem soltos. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, que foi Barrabás. Presta atenção, verso 15. E mataste quem? Atos capítulo 13, verso 15, irmão. Aí diz: e mataste quem? O príncipe da vida. Olha quem os judeus mataram. E
mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Quem foi esse príncipe da vida que foi morto, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos? Amém? Cristo Jesus, do que nós somos testemunha. Eu também sou. Atos capítulo 5 verso 30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, que com a sua destra o elevou a quê? A príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Daniel, naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, em favor do teu povo. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrebatamento e a remissão dos pecados. Apocalipse capítulo 1 verso 4. Andar ligeiro para acabar. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém? Escutaram aí? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o quê? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do nosso pecado. Só pode ser Cristo Jesus. O grande príncipe que viria só pode ser Cristo Jesus. Amém. Amém? Volte sempre para Daniel capítulo 12. Miguel, o grande príncipe, se levantará em favor do teu povo. Miguel, o grande príncipe, tem se levantado em favor dessa noiva, tem se levantado em favor de você. Amém? Se levantou a favor de Daniel lá, quando Daniel orava a Deus e a oração nunca era respondida. O diabo veio, lá veio o anjo com a resposta. O diabo diz: aqui tudo passa. Não passa aqui não. Ah, é? Senhor, manda Miguel aqui para dar um jeito nele. Rapidinho, mas rapidinho o demônio caiu fora e a resposta passou. Amém? Veja bem, Isaías 9 verso 6, falando ainda de Cristo Jesus, o grande príncipe que viria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o que estava sobre seus ombros? O principado estava sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro. E eu gosto dessa parte aqui: Deus forte. Ele não é a segunda pessoa da Trindade, não. Não. Ele não é apenas um psicólogo dos maiores que existiu. Ele não é um sábio como Platão, como esses homens aí. Não. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. Amém? Amém. Pai da eternidade. E o que mais que ele é? Príncipe da paz. Miguel, o grande príncipe, o príncipe da paz. Amém. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar. Então, Daniel capítulo 12 verso 1, volta aqui rapidamente. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Observe que está falando com judeus. E quando Jesus desce em Apocalipse 19 verso 11, ele desce para judeus, não desce para nós não. Para nós ele desce em Tessalonicenses 4 verso 16. Paulo diz: nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem, mas seremos transformados com abrir e fechar de olhos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Aquela é a vinda do Senhor para nós. Apocalipse capítulo 19 verso 11. Nós já estamos vindo com ele, porque a Bíblia diz que ele veio montado em cavalo branco e os exércitos do céu o seguiam. E quem é os exércitos do céu ali? A noiva de Jesus Cristo. Quem é esta? Amém? E vem cavalgando de branco. Olha que maravilha. Amém? Ela desce com ele lá. Apocalipse 19 verso 11. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não foi assim que João viu ele em Apocalipse capítulo 1? A Bíblia diz que João olhou para ele e viu que seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a alva lã, cingido pelo peito com um cinto de ouro, seus pés como latão reluzente. E quando ele falava, a voz era como voz de muitas águas, como se fossem multidões falando, porque Jesus fala em nós.
O ímpio ouvirá essa voz um dia e estremecerá, porque não será assim uma voz que dirá: olha, ímpio, você está condenado. Não, você pega um estádio de futebol lotado de 2.000 pessoas, todos falando uma coisa só ao mesmo tempo, você vai entender o que eu estou dizendo. A voz de Jesus naquele dia será assim. Milhões falando ao mesmo tempo, porque é a voz dele e do seu povo, que através da era pregou a mesma coisa que ele pregou a mesma palavra que ele pregou. Quando ele disser você está condenado, não é só Jesus falando, é Jesus e todo esse povo, no tempo de Paulo até a última era, falando: seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e só pode ser Cristo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de um linho fino. Vou já encerrar. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Quem é a boca de Deus? Vocês acham que Cristo vai descer em cavalo branco? Em Apocalipse 19, verso 11, literalmente? Amém? Literalmente? Isso também não é literal. A boca de Deus é os profetas. A espada é a palavra. E 2 profetas hão de aparecer para os judeus depois do arrebatamento: Moisés e Elias. Foi prometido a 5ª aparição de Elias. Então isso é Jesus Cristo descendo do céu, montado em cavalo branco, com a espada aguda da sua boca, com a mensagem de resgate para os 144.000 assinalados. É a última chance. Depois dessa não haverá outra. Mas essa chance não é para nós, porque até então você já tem que estar descendo com ele e não subindo. Amém? E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, é claro, porque ele tinha pisado no lagar da ira de Deus sozinho. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, uma espada para ferir com ela o quê? As nações. E a palavra de Deus, ela fere não só as nações, mas fere até os evangélicos. Essa mensagem que eu estou pregando aqui fere as pessoas. Aqui a espada que sai da boca para ferir as nações. Eu vi uma frase que dizia assim: tem uma coisa na Bíblia que os homens odeiam. O que é? Quem sabe? A coisa que está na Bíblia que os homens odeiam: a verdade. Nós, seres humanos, sempre odiamos a verdade. Nós sempre tentamos fugir da verdade. A verdade é aquilo mesmo, é só que a gente foge daquilo, mas é aquilo. Não tem para onde correr. Ela fere, a verdade ela fere. Se você tem um grupo de evangélicos aqui, você diz que se eles não batizarem em nome de Jesus Cristo, eles vão se perder, eles te ferir. Se você é numa igreja onde as pessoas estão nuas, onde as pessoas estão tocando tecnobrega, e você diz que aquilo não é de Deus, eles saem feridos. Porque a palavra de Deus é uma espada que fere as nações. Bom, veja. E no meio, e no manto e na sua coxa estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém? Só isso que eu vou falar nessa noite. Miguel, o grande príncipe, é Cristo Jesus que se levanta pelos filhos do seu povo. Amém? Essa é a conclusão que eu tenho. Mais uma vez, repetindo isso. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Senhor Deus, Pai Celestial, verdadeiramente estamos na bênção. Nós te damos graça nesta hora, por este fim de noite para nós, na verdade, fim de semana, começo de semana, fim de dia, onde nós tivemos de manhã uma escola bíblica muito abençoada. E agora, meu Deus, esse culto com certeza ajudou a muitas pessoas e vai ajudar ainda. Senhor, abençoe aqueles que nos assistem lá pelo YouTube. O Senhor abençoe eles também. E que o Senhor cure as pessoas que estiverem enfermas aqui, como o Senhor sempre tem curado. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, e disse que estaria curando ainda até a consumação de séculos. Então, meu Deus, cura essas pessoas, que eles não venham a sair doentes deste culto. E abençoe os que vieram, todos eles, em nome de Jesus Cristo.